O país onde o poste mija no cachorro e a banana come o macaco. Uma coisa eu tenho que concordar com a senhora. E a banana tá comendo o macaco. A partir do momento que eu, um jornalista, tenho que ensinar a senhora o trabalho da senhora, que é conhecer as leis, a senhora que é advogada. Aí sim eu concordo que a banana tá comendo o macaco. Senhora, o post da senhora é minimamente criminoso, porque não existe nada, nenhum entendimento que chegue perto do que a senhora falou nesse vídeo. E eu acho isso extremamente triste. Eu sou uma pessoa que respeito muito a profissão do advogado, mas os advogados têm se colocado na internet de maneira totalmente lamentável. Vamos lá. Quinta turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, acaba de lançar um novo precedente. A partir de agora... O primeiro erro da senhora já começa aí. Quando a senhora diz que houve um precedente, o precedente ele é apenas um caso. Ele não tem que ser seguido por nada. A única coisa que a justiça tem que seguir são súmulas vinculantes. Então, a partir do momento que a senhora, como advogada, diz que a partir de agora... Não existe a partir de agora sem súmula vinculante. Precedente não define nada em decisões do judiciário. A senhora precisa ter responsabilidade para falar as coisas, com todo respeito. O bandido invadir a residência para roubar, se ele não conseguir roubar nada, ou seja, ainda que ele invada a sua residência armado, quebre cadeado, arrombe porta, se ele não conseguir levar nada, ele não praticou crime algum. Mais uma vez, a senhora extrapola qualquer inteligência, a senhora extrapola a liberdade de expressão, na minha opinião, porque a senhora mente. Mas eu quero acreditar que a senhora não esteja mentindo, seja simplesmente ignorância da sua parte no que se refere ao Código Penal. A senhora, como advogada, deveria pensar 1000 vezes antes de falar algo que não sabe. E eu vou mostrar isso agora pra você aqui. Quebre cadeado, arrombe porta, se ele não conseguir levar nada, ele não praticou crime algum. Eu peguei o caso que a senhora está citando, do STJ. A primeira instância já deu esse julgado. E tá aqui, ó. No caso em apreço, não se verificou qualquer conduta dos acusados que configurasse o início de execução do crime de roubo. Talvez cogitação e atos preparatórios. Conforme se verifica, os acusados não realizaram qualquer ato do tipo penal de crime de roubo. Não tá falando aqui dos outros crimes que eles cometeram. E a gente vai entender isso agora. E a senhora, espero que a partir de hoje, tome consciência do que fala na internet sendo advogada, para o poste não mijar mais no cachorro. Vamos lá. No Código Penal, o crime de roubo está assim. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia. Subtrair, existe um verbo aí. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ou depois de havê-la, ou seja, ou depois da subtração, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Para esse crime ser circunstanciado, como pede, inclusive, o Ministério Público, que fosse um crime, né, com agravante, um crime majorado, tá aqui, ó. Na mesma pena incorre quem logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. A pena aumenta-se de 1/3 até metade se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte, se a subtração for de veículo automotor, enfim. Existem diversos agravantes aqui. Vamos lá. O que aconteceu no caso? Nenhuma dessas coisas. Porque para o roubo acontecer e se concretizar, por mais que seja tentativa de roubo, precisaria ter o ato executório. Tá? O início do ato executório, o ato preparatório, existe aí uma discussão sobre isso. Mas a lei é muito clara, no meu entendimento, a lei é muito clara, assim como no meu entendimento, como da maioria dos magistrados. Vamos lá. No artigo 14, disse o crime, né? Aqui, tentativa. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o crime é tentado quando iniciada a execução. No caso do artigo 157, que é roubo, a execução é quando inicia-se a tentativa do roubo. Ou seja, ele já tinha que ter subtraído alguma coisa e empregado a grave ameaça à vítima. Nada disso aconteceu porque eles foram presos no portão, quando a polícia passou. Ou seja, de maneira
acertada, a justiça disse: não podemos imputar a tentativa de roubo. Roubo. O Ministério Público errou ao pedir o artigo 157. E a única coisa que existe numa apelação ou num recurso é justamente a discussão do pedido. E o pedido do Ministério Público foi para a imputação de tentativa de roubo, artigo 157, que a gente já leu aqui, que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Eles poderiam ter pedido, por exemplo, o crime de dano, do artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E também o artigo de porte ilegal de arma, que inclusive um deles que portava arma foi indiciado por isso. Que são os crimes que realmente eles cometeram. Agora, dizer que a partir de hoje ninguém será punido por invadir uma casa, isso é absurdo. Me perdoe, com todo o respeito a que tenho aos advogados, um advogado que fala um absurdo desses, levando a população ao caos, ao desespero, é no mínimo criminoso. E é por essas e outras que a internet precisa ser regulada sim. Quando a gente chega ao ponto de uma advogada ser instruída por um jornalista, mas um jornalista que também conhece minimamente as leis. E as leis não são propriedades de advogados e juízes. As leis são públicas e todos nós temos minimamente o dever de conhecê-las. Até porque quando você for para um tribunal, você não pode dizer que desconhece a lei. Acaba de lançar um novo precedente. A partir de agora... Então, primeiro erro, precedente a partir de agora. Isso não existe. Precedente é uma decisão, é um entendimento que aconteceu e, na minha opinião, totalmente correto, totalmente dentro da legislação, sem abuso. Não é mais crime o bandido invadir a residência para roubar se ele não conseguir roubar nada. Isso também é mentira. Existem aí os crimes relacionados. E outra coisa, se ele não conseguir roubar nada, mas ele tiver ali com a mão no objeto, tentando subtrair, e ele for surpreendido, sim, ele responderá por tentativa de furto, se não tiver ninguém lá, ou de roubo, se ele empregar a grave ameaça. Mas provavelmente essa senhora, ela nem leu o processo, ela não leu nem a decisão. Ela não leu nada, ela não conhece minimamente os fatos desse caso em específico. E ela tá falando baseada num vídeo que ela viu de TikTok. Ou seja, ainda que ele invada a sua residência armado, quebre cadeado, arrombe porta, se ele não conseguir levar nada, ele não praticou crime algum. Mentira! A senhora acabou de ver, acabei de mostrar para a senhora que existe sim o crime de dano ao patrimônio e também um deles, de acordo com o processo, foi indiciado por porte ilegal de arma. A senhora está totalmente equivocada, até porque nesse caso que a senhora está falando, os criminosos nem chegaram a adentrar. Os criminosos foram surpreendidos no portão da casa. Mas, se o dono da casa tiver uma arma branca ou até mesmo uma arma de fogo e for tentar defender a sua propriedade do bandido que está tentando invadi-la, aí sim ele, o pai de família, o cidadão de bem, cumpridor de suas obrigações, poderá responder por crime, ou de lesão corporal, ou até mesmo tentativa de homicídio, se essa resistência à invasão for um pouco mais contundente. Isso deixa extremamente claro que a senhora faltou em todas as aulas de excludente de ilicitude e de legítima defesa. Quando a senhora fala para defender a sua propriedade, já está errado. Porque a senhora não pode usar uma arma de fogo como legítima defesa para defender propriedade, coisa material. Para isso existe a polícia. A senhora só pode usar a arma, isso está lá, na lei. Não sou eu que estou falando, isso está na lei. A senhora só pode usar a arma para defender a sua vida de uma iminente ameaça ou injusta agressão. É para defender a sua vida, a sua integridade física. A senhora não pode simplesmente matar um cara que pulou o muro da sua casa. Imagine se essa pessoa que pulou o muro da sua casa não é um bandido, e sim uma pessoa que pulou o muro para fugir de um outro bandido. Imagine se essa pessoa que pulou para dentro da sua casa fosse uma criança atrás de uma bola. A senhora não tem ideia da irresponsabilidade do seu vídeo, porque a senhora coloca uma situação totalmente genérica, sem nenhum fato, sem nenhuma qualidade de detalhes. Está autorizada a tentativa de invasão de domicílio para roubar. A senhora quer o caos, e isso, na minha opinião, é inadmissível para um advogado. O poste mija no cachorro e a banana come o macaco. E o jornalista ensina leis para advogados.